A grande multidão está no céu. 2 textos provam isso. Eu sou o Valdir Camilo, eu sou cristão pesquisador das Escrituras e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. Então, se você precisar melhorar o seu estado emocional, quer por conta de uma depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, qualquer outro distúrbio, ou se você está lidando com crenças que agora você pensa diferente de como pensava, eu tenho como te ajudar, ok? É só você clicar no link abaixo desse vídeo. Mas vamos a esse tema, né? A grande multidão está no céu. 2 textos provam isso. O primeiro texto é Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, que nos diz a respeito da grande multidão. Lhe prestam, isto é, prestam a Deus, serviço sagrado dia e noite no seu templo. Olha que interessante. Aqui fala que prestam serviço sagrado dia e noite no templo de Deus. Então, o texto é claro em mostrar que a grande multidão está no templo de Deus. A palavra grega para templo, neste caso aqui, é naos. Agora você pega Apocalipse 11, 19 para entender onde está esse templo. Está no céu ou está na terra? Então, Apocalipse 11, 19 diz: o templo de Deus que está no céu foi aberto. Então, veja que clareza. Apocalipse 7, 15 fala que a grande multidão está no templo de Deus, no seu templo. E Apocalipse 11, 19 diz que o templo de Deus está no céu. É muito óbvio, né? E por que será que milhões de pessoas não conseguem enxergar isso? Inclusive, eu era uma dessas pessoas. Eu não conseguia enxergar uma verdade tão transparente, tão clara, tão óbvia. Não é falta de capacidade intelectual, não. A neurociência explica que mesmo quando existem evidências óbvias, claras, nós podemos ignorar aquilo que é óbvio. A mente está treinada, está moldada para ver apenas o que pode ser visto, o que a programação mental e emocional permite que se veja. É interessante isso, né? Infelizmente, nós temos o chamado viés de confirmação, que é justamente você aceitar apenas coisas ou informações que confirmem crenças prévias, crenças previamente programadas, e rejeitar tudo aquilo que contradiz essas crenças. E nós temos 2 regiões do cérebro que estão voltadas para esse fato. Primeiro, o córtex pré-frontal, que ele filtra informações de acordo com a programação que você tem, que você recebeu, com crenças que você já aceitou. Ele vai filtrar, ele não vai aceitar coisas contrárias. E a amígdala cerebral, que ela ativa emoções como medo, insegurança, quando você é colocado diante de uma forma diferente de pensar, diante de crenças que são contraditórias, são diferentes, que contradigam o que você acredita. Então, realmente é uma situação muito complicada. Existe também a chamada economia cognitiva. O que é isso, Valdir Camilo? É que o nosso cérebro é uma máquina que procura poupar energia. Então, normalmente, ele não analisa de novo, especialmente quando vai contra aquilo que está programado. Ele apenas consegue nos fazer enxergar a doutrinação que nós recebemos. Além disso, existe também a chamada cegueira atencional, ou cegueira da atenção, que é ignorar o que está fora do radar. Então, por exemplo, a pessoa lá leu que o templo de Deus está no céu. É uma coisa óbvia. Porém, a pessoa vai pensar assim, não é o templo, é o pátio do templo. E o pátio do templo é terrestre. Então, a grande multidão não está no templo, está no pátio terrestre do templo. Porém, não está escrito isso. Essa foi uma informação que foi colocada, alojada e repetida a ponto de a pessoa acreditar. Então, quando ela lê que está no templo, ela entende no pátio terrestre do templo. Não está escrito isso. Em parte alguma do Novo Testamento, no caso do Apocalipse. Em parte alguma. Diz que ela está no templo. E diz que o templo está no céu. Isso seria suficiente para a pessoa entender, mas ela aprendeu que está no pátio terrestre. Não está escrito, mas está na cabeça dela. Não está no texto, mas está na mente dela. E é interessante que a palavra pátio no Apocalipse ocorre apenas uma única vez. Está em Apocalipse 11, 2, que diz interessantemente que o pátio não tem o templo. Então, se você pegar Apocalipse capítulo 11, versículo 2, diz assim: o pátio que está fora do templo, lança-o completamente fora e não meças, porque foi dado às nações. Olha que interessante. O pátio, vírgula, que está fora do templo. Então, é mais ainda óbvio, né? O pátio
não está no templo. Esse templo não tem pátio, porque esse templo representa o céu, o Santíssimo. E o Santíssimo não tinha pátio. Então, veja que interessante. Aqui diz o pátio que está fora do templo. O templo do Apocalipse, ou naos do Apocalipse, não tem pátio. É muito óbvio isso, né? Mas a gente não enxergava. Eu não enxergava. Incrível, né? Estudava a Bíblia, cheguei a ponto de estudar a Bíblia versículo por versículo, levei 2 anos e meio para fazer isso, anotando na margem da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia toda marcada, mas não consegui enxergar esse óbvio. Por quê? Justamente como a neurociência explica, né? Nós fomos treinados para não ver, para ignorar o que não se encaixa. Esse é o problema. Porque a mente não vê com os olhos, ela vê com o que foi programada para entender. Então, veja que situação. E como é que você sai dessa situação? Quando você faz o que os bereanos faziam. Né? Em Atos 17, 10 e 11, fala que eles procuravam averiguar. Eles não iam aceitando de prontidão. Eles procuravam analisar. Quando você faz o que diz 1 Tessalonicenses 5, 21, examine tudo e retenha o que é bom. Ou seja, o certo é você reavaliar as suas crenças, como eu fiz. E, para minha grande surpresa, eu descobri que algumas crenças que para mim eram fundamentais, pilares, não estavam de acordo com o que a Bíblia diz. Para mim foi uma terrível surpresa, porém me trouxe muita felicidade, porque eu sou uma pessoa que busca a verdade. Doa a quem doer, inclusive doeu para mim. Porém, me fez muito bem por saber agora que eu estou me apegando ao que está escrito. E você pode fazer a mesma coisa, se apegar ao que está escrito. É o que diz 1 Coríntios 4, 6. Né? Não vá além do que está escrito. É simples assim. Então, está escrito que a grande multidão está no templo de Deus? Está escrito, Apocalipse 7, 15. Está escrito que o templo de Deus está no céu? Está escrito. Em Apocalipse 11, 19. São 2 textos claros que não tem que falar mais nada. É textual. Mas o problema da pessoa é que já tem um viés de confirmação contrário. Já foi programado. Tem muitas memórias afetivas ligadas ao contrário do que está escrito. Então, o emocional dela vai ser ativado, a amígdala cerebral vai ser ativada, e ela vai procurar veementemente achar textos, procurar textos indo contra o óbvio. Porque não importa quantos textos você leia, não vai contra o óbvio. Não vai contra o que está escrito, obviamente, ali, de forma clara, textual, escriturística, direta. Não vai contra. Não adianta procurar e procurar e procurar aqui, procurar ali, não vai acontecer isso. Mas a pessoa pode até acabar se enganando para não querer ver o que está óbvio, o que está na frente, está na cara dela. Isso é muito lamentável, não é? É muito lamentável como programação cerebral criada por uma religião que repete aquele conceito a ponto de se tornar inquestionável para a pessoa. Como isso impede a pessoa de ver o óbvio. E eu falo de eu não enxergava o que é óbvio, o que é evidente, o que está escrito, está explicado ainda, textualmente. Mas a pessoa vai procurar outras coisas, como se outras coisas fossem mudar o que está ali. Ela vai tentar procurar textos para tentar contradizer o que está ali, como se a Bíblia tivesse contradição. O que não faz o menor sentido. A Bíblia não se contradiz. É a pessoa que está entendendo errado, colocando um versículo como se estivesse contra o outro. Mas a Bíblia não se contradiz. É o entendimento da pessoa que está errada. Que está errado. Então veja como isso é lamentável. Mas eu estou aqui para te ajudar. É você que chegou até aqui, assistiu esse vídeo até agora. Eu quero muito te ajudar. Né? Eu sou especialista em saúde emocional. Tenho técnicas para ajudar você a mudar o seu estado emocional, inclusive esse momento de mudança de crença. Que talvez você já enxergou coisas óbvias, mas isso vai mexendo com o seu emocional e você entra num conflito interno. A sua mente aceitou, o seu coração não aceitou. A sua parte emocional não aceitou. Você precisa de ajuda. E como que você faz isso? Através de técnicas, ferramentas mentais e emocionais da minha metodologia, que é o MSP, o método de substituição de padrões, que vai ajudar você a se alinhar com a sua mente racional, que a própria Bíblia diz em Romanos 12, 1, que nós temos que usar a faculdade de raciocínio, que a nossa adoração tem que ser racional. Então, a metodologia que eu tenho vai ajudar você a se alinhar com o racional e fazer com que o seu emocional se amolde ao seu racional. Aquilo que você já enxergou, então a sua parte emocional, que não quer aceitar aquilo, que rejeita por conta das memórias afetivas que tem, nós vamos ajudar você
no caso, vou te ajudar a moldar, a conseguir alinhar-se com a sua consciência, com o que você já enxergou, ok? E aí você vai ficar em paz, e vai ficar muito feliz por estar se amoldando à verdade bíblica, por estar realmente aceitando o que está, claro, escrito, que está ali, escriturístico, né, textual. Isso vai te dar muita paz, muita felicidade, ok? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, para que você possa ajudar mais pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.